E aí, pessoal, muito bom dia. Muito bom dia. Vamos chegando aí. A gente tem bastante coisa para conversar hoje. Vão sinalizando para mim como é que tá o áudio. Se tá tudo ok. Você está na estratégia de guerra lives diárias para homens de verdade. Vão chegando, pessoal. Bom dia. Muito bom dia, pessoal. Ok. Muito bom. Então, pessoal, falei para vocês ontem, larguei aqui no Instagram, que eu ia conversar um pouquinho sobre o caso do Will Smith. Eu tô para falar sobre esse caso já faz bastante tempo e eu não queria falar como um aproveitador, então deixei passar, sabe? Mas é interessante. Obrigado aí. Cabelo cortado, né? Obrigado aí, pessoal. Mas é importante a gente pensar um pouquinho no que aconteceu, pelo fato dele ser uma figura pública e porque isso tem a ver com muita gente. Vão chegando, compartilha essa live. Hoje é sexta-feira. Vão chegando, pessoal. Vão chegando aí. E uma coisa, a gente tem o costume de jejuar, tá em jejum aqui na nossa igreja. Então a gente entra nas redes só para... vai largar uma mensagem, vai ouvir uma pregação, alguma coisa, mas não para ficar stalkeando, rolando feed, entendeu? Então um conselho para você, você pode achar isso farisaísmo, né? Mas não é. Acredito que não seja. Você tirar sextas-feiras aí para estar em jejum, buscando a Deus, uma benção, tá bom? Vão chegando. Compartilha aí esse vídeo com o maior número de pessoas e vamos tentar meditar um pouco isso. Ok? Bom dia, pessoal, bom dia. O cabelo tá na régua mesmo, tá? Ó. Pá. O cabelo tá... O Elvis corta muito bem. Larguei os stories dele aí. Quem quiser, quem é aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quiser cortar o cabelo com um cara bom, vai lá e corta com ele. Aí, sorvetes delivery. Isso aí me persegue, cara. Por isso que eu tô engordando, tenho que emagrecer, cara. Aí tu tá de jejum, aí aparece ali, sorvetes delivery. Pô, é pra matar isso, né? Bom dia. Um salve aí pro pessoal de Pimenta Bueno, Roraima. Um abraço. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então vamos lá. Bom, gente, não sei se vocês ficaram sabendo o caso do Will Smith e eu queria comentar um pouquinho com vocês, contar o que aconteceu aqui e depois fazer alguns comentários pastorais em cima disso, tá bom? Um abraço para a Igreja do Amor Paulista, Pernambuco. Um abraço. Fortaleza na área. Bom dia, pessoal. Pessoal de Brasília. Pessoal de Brasília é demais. Camaçari, Bahia. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando. Zona Norte Capixaba. Rondônia. É Rondônia. Perdão. Me perdoem, gente. Eu falei bem feliz ainda, né? Roraima. Vai ficar salva assim essa live. Fortaleza, Contagem, Montes Claros. Um abraço pessoal de Esteio City. Vamos chegando. Camocim, Belo Horizonte, Connecticut, Estados Unidos. Petrolina, Pernambuco, Brasília. Então, pessoal, deixa eu entrar aqui no assunto aqui. Jacareí, São Paulo capital, Duque de Caxias, Natal, Belo Horizonte é demais, cara.
Então, no dia 10 de julho, foi ao ar mais um episódio do Red Table Talk, tá? É um programa de entrevistas da esposa do Will Smith, a Jada Smith, tá bom? Nesse programa, a esposa do Will Smith, ela tornou público que há 4 anos, ou seja, lá em 2016, ela teve um caso com um cantor chamado August, enquanto ela e o Will estavam dando um tempo. Ou seja, eles estavam casados. Eles estavam casados no papel, mas estavam nessa onda que os casais aí assumem de dar tempo, tá bom? Então, é complicado, né, cara? É bem complicado mesmo, essa onda aí de dar tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eles não estavam divorciados. Ou seja, você vê que como já... Eles estavam dando um tempo, então eu tive um caso, eu não estava com o Will Smith, ela dizendo, né? Porque a gente estava dando um tempo. Ou seja, vocês vê já como que a cultura olha os votos matrimoniais, a cerimônia e até mesmo, pessoal, o documento de casamento. Porque por que você tem que assinar um documento, entendeu? Porque você está colocando a tua palavra num papel e as pessoas, um papel não faz diferença, né? Tem gente que diz aquela frase ainda, né? O papel aceita tudo. Sim, até a verdade. Ele aceita tudo mesmo, até a verdade, né? Então, a nossa cultura hoje parece que um contrato não é nada, né? Parece que isso não é nada, parece que não, tem que ser um amor romântico, não precisamos de amarras institucionais. Essa maconha da nossa cultura de hoje em dia, tá? Então, durante a entrevista, a Jada, ela conta que a motivação para a traição dela, que a gente tem que dizer que foi isso, foi que ela se sentia triste e muito magoada, tá? E ela estava à procura de felicidade. Aí tu olha, depois eu vou pedir que vocês procurem essa entrevista no YouTube. Cara, o semblante do Will Smith tá caído na entrevista. O semblante dele tá destruído, tá? Ele tá quebrado mesmo. Ele tenta manter a postura ali que tá tudo bem. Então, nesse período, aí agora dia 10 de julho, então a internet correu atrás para buscar os stories antigos do Will Smith. E eles notaram que lá em 2018, o Will começou a fazer algumas declarações no stories dele sobre felicidade do casamento. E eu vi um story dele, uma sequência de stories muito interessante. Interessante não pro bem, né? E aqui eu quero dizer, eu sou fã do Will Smith, gosto dos filmes dele, acompanho ele desde a época do Maluco no Pedaço, né? Então tem uns vídeos dele que eu vi muito bom. Tem um vídeo dele que ele fala assim, que você não é culpado pelas coisas que fizeram contra você, mas você é responsável, né, pela consequência disso, tá? Eu achei fenomenal. Então, tipo, o que vai acontecer com você, o que você vai fazer com o que fizeram contigo. Fenomenal. Só que essa sequência de stories dele é uma tragédia, cara, tá? Então ele vai declarar, ele vai dizer bem assim nessa sequência, que ele está se aposentando. Uma coisa bem... Estou me aposentando. E a aposentadoria dele é uma aposentadoria de tentar fazer a esposa feliz. Ele disse que chegou em casa, olhou para a esposa dele e disse: ei, estou me aposentando, né? Estou me aposentando de te fazer feliz. Que a partir daquele momento, ela seria responsável pela busca da própria felicidade. Ele disse também que ao conversar com ela, eles perceberam que eram duas pessoas individuais, completamente separadas, e apenas escolheram andar juntos. Mas cada um tinha uma jornada diferente. Ele afirma que o conceito de se tornar um ao se casar é um falso romantismo.
Então, cara, dizendo pra vocês assim, é óbvio que num casamento somos duas pessoas, né? É um mais um. Só que quando as pessoas não entendem a natureza de Deus, elas não conseguem compreender a natureza do casamento. Porque tudo que existe é um reflexo do Criador. Você não consegue divorciar a criação do Criador. É por isso, cara, que apartado de Deus, todo conhecimento é limitado e burro. Você não consegue desfrutar nem mesmo da ciência sem a teologia. Por quê? Porque o final da ciência deveria ser adoração. Ou seja, você faz uma grande descoberta, você está grato por ter conseguido algo e você não tem a quem agradecer. Ou seja, a experiência é uma experiência incompleta. Minha filha acordou. Seguindo, minha esposa vai pegar ela ali. Então, o que ocorre, cara? Essa noção que ele diz assim, que são duas pessoas com jornadas distintas, isso é a maior mentira. São duas pessoas que se tornam uma só carne, que vão se tornar uma só carne. É exatamente isso o que a Bíblia diz em Gênesis, o que Deus diz em Gênesis, e o que vai ser repetido pelo Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado lá no Novo Testamento. Ou seja, são duas pessoas que se tornam uma só carne. Então essa coisa de, olha, não somos um, isso já mostra a visão dos dois sobre o casamento. E quando isso desemboca em uma traição, ou teve uma traição, tu já nota que o casamento já vinha doente. Tá? Então, é óbvio que as declarações do Will Smith foram em 2018, né? Mas isso já mostra o que estava permeando a cabeça dele. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, essa coisa de... A cultura tem muito isso, cara, muito isso. Você chegar na sua casa e dizer, desisto, eu me aposento de tentar te fazer feliz. Cara, isso é muito a nossa cultura. A cultura sempre tem que ter uma sacada, sempre tem que ter uma palavra, sempre tem que ter uma palavra diferente, sabe, um coelho que tu tira da cartola. Eu estou me aposentando de te fazer feliz, eu me aposento nesse momento, sabe? Nossa, que frase de impacto. A cultura vive disso, cara. A cultura vive dessas coisas, vou usar um termo bem antigo, dessas coisas efêmeras, mas que não ficam de pé diante de uma crise. Então, seguindo, tá? O caso da traição ocorreu lá em 2016 e eles só falaram agora, tá? Então, as declarações do Will em 2018 podem estar se referindo também a coisas mais antigas. A esposa do Will Smith disse em uma edição passada do programa que agora com a quarentena ela percebeu que ela não conhece o marido dela de verdade. Por conta da rotina das suas carreiras, eles nunca tiveram tempo para analisar a relação. Tu tem noção disso, cara? Os caras estão casados há anos. E eles estão dizendo que eles não se conhecem. Tá? Isso é muito louco. E quantos casais aqui que estão vendo essa live? Quantas pessoas estão vendo essa live aqui que não se conhecem também? Uma vez eu ouvi um pregador, cara, que lixo. E ele disse, feliz no púlpito, que o filho dele já falava mamãe, já falava vovó, e agora estava falando papai, depois de 1 ano e pouco. E ele disse, no ano que passou, eu fiquei apenas 55 dias em casa. O resto eu estava viajando. Cara, que desgraça. E o cara falou isso com um sorriso nos lábios, cara. Que desgraça, cara. Que terrível, cara. E é óbvio, né? O cara se separou da mulher, vida destruída, o cara
o cara não é mais chamado para pregar em lugar nenhum, o cara arrebentou com a vida dele. Eu fico pensando como as pessoas não entendem, assim, tipo, as pessoas estão achando, uau, a nossa vida está legal, está bacana. Eu não consigo entender casais que moram um longe do outro. Não, mas eu vou me ficar um tempo lá. Como assim, velho? Não, eu vou ficar 1 mês, 2 meses lá e... Como assim, cara? Como assim? Eu conheço cara que, não, eu vou para os Estados Unidos, vou começar a vida lá e depois eu levo minha mulher. Como assim? Primeiro, não é nem que é errado isso, que é óbvio que é. Primeiro, é como que tu consegue, cara. Como que tu consegue, velho? Ficar longe da tua esposa, cara. Então, seguindo aqui, a Jada, ela conta que que ela traiu o Will Smith porque ela estava sofrendo muito e ela estava magoada. Cara, bom, eu vou comentar mais sobre isso. Na entrevista, a esposa do Will, ela quis esclarecer um rumor que não precisou do Will para ficar com o August. Ela mesma afirma que, naquela situação, a única pessoa que poderia dar permissão era eu mesma. E quando tu vê essa entrevista, tu vê a postura dela, uma postura arrogante, uma postura assim muito pesada. E tu vê uma postura do Will encolhido, Will Smith assim, tentando rir da desgraça da própria vida, cara. E ele fica fazendo piada com a desgraça, cara. Os homens de hoje, cara, eles podem... Olha o tamanho do Will Smith, forte e tal, rico. Mas, cara, os homens de hoje, eles não conseguem tratar um caso sério com seriedade. Eles têm que fazer piada, velho. Ah, mas era um programa. Não, cara. Isso é ridículo, cara. Daí ela diz que ela não precisava da permissão. Quem precisava da permissão era ela, pra dormir com o cara. Só que em uma entrevista recente, esse cara, o August, ele disse que ele foi conversar com o Will Smith pra pedir permissão. E o Will permitiu que ele dormisse com a mulher dele. Não. Ou seja, primeiro que a mulher tá mentindo, o cara fala que permitiu, sabe? Aí já dá pra ver, cara, a dificuldade dessa mulher em aceitar uma submissão. E óbvio, ela não é cristã, ela não vai fazer isso. Mas eu tô usando isso para comentar algumas questões que eu já vou explicar para vocês. A internet, como a internet reagiu a isso, eu vou falar para vocês. Se tu botar aqui, tá perguntando qual o nome da entrevista, é só colocar Will Smith e Jada entrevista. O nome do programa é Red Table Talk. Eu acho que já tem legendado, tá? Mas se não, tu bota a legenda do Google, do YouTube, tu lê tranquilo ali. Então, a posição da internet, ela vai dizer muito sobre esse caso. Muitas mulheres, cara, as mulheres tudo aplaudindo ela pela maturidade com o caso. Só que no meio dos homens, o Will Smith virou piada. E ele está sendo chamado por várias pessoas em Hollywood. Pode ver, vários caras têm chamado ele de corno e mandado pela mulher. E aí eu te pergunto, e não é mesmo? E não é mesmo? E não é mesmo? Porque existe até uma forma com hombridade para você lidar diante de uma traição. Você tem que... Até a questão do perdão, ela envolve força. Se você perdoa é porque você está numa posição de perdoar. Não como um fracote. Não como um fraquinho. Aí tu olha ali, cara, o ator de Hollywood, todo encolhido. Porque o que dá significação, o que dá identidade aos homens não é dinheiro. É isso que o profeta Jeremias falou. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas quem vai se gloriar, se glorie em me conhecer, diz o Senhor. O conhecimento de Deus traz força para o homem. Então ali a gente vê nessa entrevista o semblante caído do Will Smith, parecendo um pinto murcho. É exatamente, cara,
essa postura do homem fraco diante da vida. E é óbvio, cara, eu sou pastor, eu vou falar sempre, você precisa perdoar. Só que perdoar, você não vai se tornar um doador de bondadismo na esquina dos faróis da rua, rapaz. Então, eu elenquei aqui 5 motivos que levam um homem a ser um líder fraco como Will Smith dentro de casa. 5 motivos que eu acho que alguns devem ter ocorrido aqui na vida do Will Smith. E eu já vi isso como pastor na vida de outros homens, e é por isso que eu estou comentando esse caso aqui. Então, a primeira coisa que faz os homens responderem dessa forma, primeira coisa, tá? Primeira coisa que faz os homens não confrontarem suas esposas nos seus pecados, o que rouba a força do homem, em primeiro lugar, chama-se pecados passados. Os pecados passados tiram a moral do homem. O homem se torna fraco. Ok? Tinha um caso aqui na nossa igreja de um senhor e a mulher dele parecia um demônio. Tá? A mulher dele não se submetia, falava pelos cotovelos. Ela era literalmente um demônio, quase um semidemônio, tá bom? Agia, cara, é exatamente o que Paulo fala. Ai, pastor, tu tá falando que ela parecia um demônio? Óbvio que eu tô falando, eu conheço a Bíblia, por isso que eu tô falando que ela parecia um demônio. Não tô falando aqui da minha cabeça, eu tô falando que eu conheço a Bíblia. Paulo fala em 1 Timóteo 3 que as mulheres ali, tá falando sobre diaconisa. Eu sei que outras pessoas vão dizer que não é diaconisa, é a mulher do diácono ou ajudante do diácono. Beleza, é essa mulher do texto que eu tô falando. 1 Timóteo 3, ele diz que elas não podem ser fofoqueiras ali, maldizentes. O termo no grego é diabolos. Tá bom? A mulher se torna, quando ela é fofoqueira, quando ela é faladeira, ou seja, uma matraca, não cala a boca o tempo todo falando, causando caos onde está, na família, na igreja, em tudo, ela se torna semelhante ao diabo. É disso que eu tô falando. Então, a mulher dele era assim. E daí eu olhava assim, pô, cara, esse cara não tem liderança, meu. Essa mulher, a mulher ridiculariza ele, a mulher, tipo, e ele era um cara extremamente servo, né? Sabe? E aquilo ia me irritando, um homem velho, cara, sabe? E a mulher, cara, tocando terror. Até que um dia esse cara vem e diz, não, que há anos atrás eu tava numa igreja e eu dormi com uma outra mulher. Aí eu, tá aí. O cara tem um passado ferrado e o cara não tem hoje condições de se levantar como um pastor do lar e confrontar o pecado da mulher dele. O cara não tem ânimo. O cara não tem, entendeu? O pecado rouba isso do homem. O pecado rouba isso do homem. E o homem, de certa forma, ele acaba não tendo moral para falar, nem para os filhos, nem para a mulher. E tu olha a vida do Will Smith, tu olha os filhos dele faz qualquer coisa, cara. Ele sempre se gabou na internet de ser um pai liberal, um pai que permitia isso, permitia aquilo, permitia várias coisas, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ele sempre se gabou disso. E agora, cara? Porque um homem, aqui eu tô tentando analisar o caso dele, mas eu tô pensando em outros. Uma das coisas, talvez ele nunca traiu a mulher dele, mas uma das coisas que tira a autoridade do homem dentro do lar são pecados sexuais. Entendeu? Você perde, deixa eu dizer uma coisa, o pecado sexual, ele tira a tua força, ele tira a tua virilidade, ele tira a tua masculinidade. Por quê? Porque a fonte de força para o homem não são apenas um multivitamínico bom, não é apenas
tomar um bom energético, uma boa dose de carboidrato, tá? Um whey protein de qualidade. Não é isso que vai te dar a energia que tu precisa para estar de pé. Não no final do dia para fazer um treininho de braço, de perna, não. Para estar de pé no dia da adversidade. O que te mantém de pé no dia da adversidade não é um whey protein. É muito bom, mas não é um whey protein. O que te mantém em pé no dia da adversidade é a tua comunhão com Deus. Mas Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Ou seja, se você é um promíscuo, se você vive enfiado em pornografia, em traições, em flerte, quando vier a tempestade sobre a tua casa, tu não vai estar de pé como um homem, porque tu não tem comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que torna um homem fraco dentro de um lar, a primeira coisa que torna um homem um líder fraco são pecados passados. Se você fez a sua esposa chorar, você vai ter pouco poder. Se você fez a sua esposa chorar por causa dos seus pecados passados, você vai ter pouca autoridade para fazer ela sorrir. Tem noção disso? Então eu vejo muito cara falando, não, é isso, a dieta tal. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito bom. É tudo muito bom. É ótimo isso. Eu não estou falando contra. Tá bom? Mas o que te mantém de pé no dia da adversidade é a forma como tu tratou a Bíblia. A forma como a Bíblia teve poder sobre a tua vida. Vou dar um exemplo aqui. Quando tu lê a Bíblia pensando em outro? Jonathan Edwards dizia, leia a Bíblia contra você mesmo. Essa era a leitura que os puritanos faziam. Eles iam lendo a Bíblia pensando neles. Isso é contra mim. Então, se eu estou num texto, e nesse texto tem um fariseu e o publicano, quem eu sou no texto? Quem que eu sou nesse texto? O fariseu ou o publicano? É óbvio que nesse texto eu sou o fariseu. Eu não sou o publicano que está sendo humilde diante de Deus. Eu sou o fariseu nesse texto, achando que eu tenho mérito diante de Deus por causa de qualquer coisa que eu fiz. Ou seja, se você tratou a Bíblia como ela tem que ser tratada, se você orou, se você buscou o Senhor, se você teve uma vida de santificação, uma vida que é o reflexo de alguém que foi justificado em Cristo, aí, quando vier o dia da adversidade, legal, tu vai estar de pé, tu vai estar firme. Então, uma das coisas que tornam aí o homem fraco são os seus pecados passados, tá bom? Assim como eu vi na vida desse senhor, que congregava aqui na nossa igreja, e eu notei isso na vida dele. Ele era um líder fraco, apesar de ser um ótimo irmão, sabe? Mas ele não tinha coragem de confrontar a sua esposa. Segunda coisa que leva um homem a ser um homem fraco é vir de uma família onde o pai era um abusador. Então, tu vem de uma família onde tu viu o teu pai bater na tua mãe, tu viu o teu padrasto ser um abusador, tu viu as primeiras figuras masculinas que tu tem. São figuras masculinas abusadoras. O pessoal está perguntando qual o conselho que eu dou para um homem que já foi infiel. Eu vou falar isso tudo no final do vídeo. Como resolve isso? Segura aí. Então, outros homens que vêm de uma família onde o pai era um abusador, na ânsia de não ser como esse pai, como esse tio, como esse avô abusador, os homens vão para um outro extremo. Vão para o outro lado. John Wesley dizia que o diabo vai colocar 2 demônios, um em cada extremo. Porque quando nós queremos fugir de um extremo, nós vamos para o outro.
Quando nós queremos fugir desse extremo, nós vamos para o outro. Ou seja, nós vamos indo para os lados. Você vai para um lado, vai para o outro. Então, vir de uma família onde o pai era um abusador pode te tornar um homem que aceita tudo. Porque você não quer ser parecido com teu pai. Você não quer ser lembrado como um homem igual ao teu pai. Você não quer em momento algum ter uma conversa dura com as pessoas. Então, para fugir dessa imagem abusadora, nefasta, desse homem cruel que talvez foi teu pai, tu vai para um outro extremo. Um extremo onde todo mundo faz o que quer com a tua vida. Um extremo onde todo mundo bagunça e tu não tem pulso para liderar. É a segunda coisa. Terceiro motivo que leva um homem a ser um líder fraco dentro de casa, assim como o caso do Will Smith, é quando você abre mão de quem é e de valores que você tem para agradar. Você abre mão. Você vai abrir mão de valores, de coisas que são importantes, porque você está preocupado única e exclusivamente com a felicidade das pessoas da família. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar um negócio para vocês. Josué lá, o sucessor de Moisés na Bíblia, ele faz uma declaração brutal, velho. As pessoas não entendem essa declaração. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nota bem, Josué não fez uma pesquisa de opinião na casa dele. Josué não deu cédulas com múltiplas escolhas para aqueles que estavam na casa dele marcar. Josué, o cabeça da casa, ele está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. O novo nascimento é uma obra do Espírito. O novo nascimento, a regeneração, a transformação é uma obra do Espírito Santo. Ok? Mas a liderança do lar é uma responsabilidade do homem. Então dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é o mesmo que dizer, aqui nessa casa, nenhum de vocês, para os filhos, traz uma namoradinha para dormir aqui. Nenhum. Porque eu sou líder dessa casa e eu dou conta diante de Deus de tudo que ocorre aqui. Todo homem, ele tem dois tipos de oração. Ele ora, por exemplo, eu oro como Jackson. Tá bom? E eu oro também como a minha casa, como os Jungs. Ok? Eu oro como Jackson e eu oro como Jungs. Então, em algum momento da minha oração, eu digo: Senhor, se por algum momento algo ruim ocorreu debaixo do teto da minha casa, que eu não estou ciente, eu peço que o Senhor perdoe. Peço que a tua ira não venha contra a minha casa. E eu vou orando assim. Então, tem pessoas que moram comigo aqui em casa. Aqui. A pessoa vem morar aqui, eu vou dizer o seguinte: não precisa pagar comida, não precisa pagar isso. Tá debaixo do meu teto, é minha responsabilidade. Mas todos que moram nessa casa vão domingo à igreja. Primeira coisa. Segunda coisa, todos que moram nessa casa cultuam ao Senhor todos os dias. Nós fazemos um culto caseiro todos os dias. Todos que moram nessa casa jejuam na sexta-feira. Todos que moram nessa casa não veem determinados tipos de filme. Não veem filmes pornográficos. Não veem filmes eróticos.
Ou seja, eu sou o cabeça dessa casa. E eu estou declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Daí talvez algum filho meu diga assim, papai, não quero servir ao Senhor, quero servir a Baal, quero servir aos demônios. Aí eu vou dizer, o papai lamenta muito, é uma tristeza, mas para você servir aos demônios, você vai ter que morar sozinho. Ou seja, o Ted Tripp diz, ele conta, que como que você tem que permitir que um filho de 30 anos more na sua casa. Como que você faz isso? Você literalmente vai dizer para ele que aquela casa tem limites. Por exemplo, se um filho meu mais velho está morando comigo, passando por uma temporada difícil, apesar do homem ter que ter a vida dele, mas eu vou ajudar, eu vou dizer, ó, nossa casa é assim. Se ele colocar, digamos, um funk, tá? Um funk carioca para tocar aqui dentro de casa, eu vou dizer, nessa casa não tocam músicas assim. Ou seja, eu não fiz votação. Não é democracia. Não é. Ok? Josué está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu não decide aqui dentro a quem tu vai servir. Aqui dentro vai servir ao Senhor. Mas tu decide se tu fica nessa casa. Ou seja, tu nota, a pessoa não é obrigada a servir o Senhor. Na minha casa, perfeito. Perfeito, colocaram aqui, ó, parceiro de ofertas. Minha casa, minhas regras. Exatamente isso. Tá bom? A pessoa não é obrigada a ficar na tua casa. Os teus filhos não são obrigados. Tá bom? Mas é a tua casa. Você tem que ser um líder. Então, vir de um pai abusador faz com que ele vá para o outro lado. Quando ele abre mão de quem ele é, ele abre mão de valores para agradar. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Presta atenção. Nós não somos melhores amigos dos nossos filhos. Sabe, a gente não entende isso. A gente quer ser o melhor amigo do filho. Não! Não, em algum momento teu filho vai te achar a pior pessoa do mundo. Sabe? Em algum momento teu filho vai te achar a pessoa mais desgraçada do mundo. Ele vai se irritar contigo. Ok? Então, vai ter vezes, eu como homem da minha casa aqui, como líder, como pastor, como sacerdote, eu quero o bem de todo mundo, de todos. Eu quero a segurança de todos. Então, eu me certifico quando eu vou dormir se a casa está fechada, se a minha cadela está solta no pátio para poder cuidar o pátio. Eu conheço o latido da minha cachorra. É o meu dever como homem cuidar da casa. É meu dever. Então eu vou dar um exemplo assim, bobo, para vocês terem noção. Se no dia que eu acordo, no outro dia, alguém abriu a porta da casa durante a noite, deixou a porta aberta e a casa ficou desguarnecida, cara, eu vou ter uma conversa bem longa com essa pessoa. Independente se é minha mulher, se é alguém que está morando na minha casa comigo aqui, um dos meus filhos. Ou seja, por quê, cara? Porque é minha responsabilidade. A outra coisa que tem na minha casa tem hora para chegar em casa. Então, a pessoa pode morar aqui? Pode, é bem-vinda. Vai ser amada, vai ser... Daí antes, eu vou apresentar, ó, as pessoas chegam nessa casa até tal hora, tá bom? Depois dessa hora, ninguém chega aqui em casa de madrugada. Ninguém. Por quê? Tem um porquê. Eu não preciso dar o porquê, mas eu posso falar. Mas se eu não quiser falar, eu não falo. Mas eu falo normalmente. Porque é perigoso, numa grande cidade como Porto Alegre, você abrir a porta, o portão da casa. As pessoas podem render você e as pessoas entram dentro da casa com você entrando em casa. Aí eu tenho mulheres aqui, eu tenho que defender minha esposa, minha filha, eu tenho que defender... Eu sou um homem sozinho. Então, o que ocorre? Não. É preferível que você, onde você está, onde tu tá? Ah, eu tô na casa da fulana. Dorme aí. Vou chegar depois do que a gente combinou. Dorme aí. Que a gente combinou, tá de pé. Vocês entendem? Então, só que fazer isso é ser chato. Quando você faz isso, você é chato. E muitos homens, o pavor dos homens é, eu não quero ser chato.
Quando a tua missão de vida é não ser chato, você se torna um homem fraco. Porque um homem, ele vai ser chato em alguns momentos. Ok? Ok? Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão de quem eu sou e não abro mão de valores para agradar ninguém dentro dessa casa. Ninguém. Ninguém. Nem minha esposa, nem eu, nem minha filha, nem ninguém. Valores são exatamente o que o termo diz, são valores. É aquilo que sustenta uma casa. Tá bom? Em quarto, o quarto motivo que leva um homem a ser um líder fraco dentro da sua casa, o medo de ser taxado de machista pela cultura. Um medo. Esses caras têm um medo, um pavor, um medo desesperador. Nossa, eu não posso ser machista. Não, eu não posso ser um machista. Não, eu não posso. Sabe? Não. Vão dizer que eu sou machista. Vão me comparar com fulano. Aí vão te comparar com um cara que é machista mesmo. Que é ridículo. Sabe? Tu não quer ser comparado com esses caras. Daí na ânsia de não ser comparado com esses caras, tu vai para outro extremo. Exato, minha irmã. Exato, a irmã dizendo aqui que na casa dela, ela que é a chata. A mamãe, os filhos não são os nossos melhores amigos. Entendeu? Minha melhor amiga é minha esposa. Ok? Então, na ânsia de... eu não posso ser taxado como machista. Não, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou o líder da minha casa. Eu sou o líder. A última palavra é minha. Simples. Só que isso não quer dizer que eu não vou ouvir minha esposa. Não quer dizer que a minha esposa é aquela que tem mais influência sobre a minha vida. E talvez aqui a maioria das coisas que ocorrem dentro do nosso lar ocorrem porque eu fui influenciado pela minha esposa. Os nossos filhos vão ter condições de falar, óbvio. Vai ter decisões que nós vamos abrir para eles. O que vocês acham disso? Mas a última palavra continua sendo nossa, sendo minha. E a minha esposa como sendo ali a vice-líder da casa. Isso não pode ser negociado. Vão te chamar de machista? Que se dane. Você está preocupado com a opinião dos outros, rapaz? Então, assim, quando tu tem medo de ser taxado de machista, já me chamaram de feminista, tu acredita nisso também? Não vão chamar tu só de machista. Me chamaram de feminista. Por quê? Porque eu defendo que o homem tem que morrer pela mulher. E eu defendo que os homens estão fazendo só merda nos dias de hoje, a maioria. Aí, o que acontece? O Jack é feminista. Então, tu vai ter louco, tu vai encontrar louco por tudo que é lado, cara. Se dane essa gente. Em quinto e último. Então, passando aqui, o que eu acho que ocorreu na vida do Will, eu vi ocorrer na vida de pessoas, e o que torna a tua vida, te torna um líder fraco. Em primeiro, pecados passados. Em segundo, vir de uma família onde o pai era um abusador. Em terceiro, abrir mão de quem você é para agradar os outros, não importa quem seja. Quarto, medo de ser taxado machista pela cultura. E quinto, a necessidade de aprovação constante da esposa, dos filhos e da cultura. Você está desesperado pelo que sua esposa pensa de você o tempo todo. Você está desesperado pelo que os seus filhos pensam de você o tempo todo. Você está desesperado pelo que a cultura está falando de você. Você está desesperado, você está apavorado. Você tem uma necessidade de aprovação o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E deixa eu dizer uma coisa aqui, acho que falaram aqui, ó. Então, se você for ser uma pessoa bíblica, em algum momento você vai ser taxado de machista. Se você for uma pessoa bíblica, em algum momento você também vai ser chamado de feminista. Tá bom? Não o tempo todo, é óbvio. Então qual é a saída para isso aqui? A saída, cara, é Jesus. Como assim Jesus? Fica muito vago, pastor. Jesus. Então, primeiro que Jesus, ele concede perdão. O homem que foi perdoado por Cristo, que foi restaurado, é óbvio que isso não é do dia para a noite. O perdão de Jesus é instantâneo. Mas a restauração, a transformação demora.
Tu não vai dormir com a melhor amiga da tua esposa e no outro dia tu vai estar dando culto cheio de autoridade, porque Jesus te perdoou. Não funciona assim, meu velho. O coração da tua mulher vai estar quebrado. Quebrado. Tá bom? Quebrado, destruído. Então você tem que ter noção disso. Seguindo. Então Jesus, ele perdoa. Então assim, quando você é perdoado, você tem a primeira base para poder ser um homem forte. Porque no fundo, todos nós temos um passado ferrado. Todos nós pecamos. Ninguém aqui é perfeitinho. Você só está de pé porque você está firmado no perdão de Jesus. Como Jesus perdoou você, você tem autoridade agora para se levantar diante de quem quer que seja e ser um homem. Tá bom? Então, primeiro saída, perdão. Perdão. Jesus. Segunda coisa que vem de Jesus, então primeiro é o perdão. É o que as pessoas, é o que os homens mais precisam de forma urgente. Segundo, é identidade. Ao ser perdoado, ao se relacionar com Deus, ao conhecer a Deus, você passa a conhecer melhor a você mesmo. Quando você chama Deus de Pai, você sabe que você é filho. Então, quando você sabe quem você é, você não está mais preocupado com as opiniões que a cultura tem sobre você. Você não está preocupado se a cultura acha que você é machista, se a cultura acha que você é feminista, ou se a cultura pensa que você é isso ou aquilo outro. Você sabe quem você é em Cristo. Então, Jesus é a saída. Jesus Cristo morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, andou com os apóstolos, subiu ao céu, intercede por nós junto ao trono de Deus. Junto hoje com Jesus, eu sou perdoado, eu tenho uma nova identidade. E em último agora aqui, então Jesus me dá perdão, identidade, eu sei quem eu sou, e ele me dá um senso de missão. Agora eu tenho uma identidade nova, eu tenho um senso de missão. Eu sou representante de Cristo nesse mundo. Eu preciso cumprir o que Adão não cumpriu. Eu preciso dominar. Um dos mandatos lá de Gênesis é domine. Domine. Eu preciso liderar. E a minha liderança tem que ser boa, servil. Ela tem que fazer bem para a minha família. E nota que ao afrouxar aqui, o Will Smith afrouxou, né, afrouxou aqui a vida da esposa dele, do filho dele. Ele foi um cara que ele não cobrou, foi um cara omisso. Ao fazer isso, sua esposa sofreu. O pecado é dela. O pecado é dela. Óbvio. Óbvio. Ela vai ter que dar conta disso diante de Deus. Só que ele vai ter que dar conta diante de Deus também por ser um mau líder. Ele deixou a esposa dele, você nota que eles nem viviam quase junto, ele deixou a esposa dele desguarnecida, desprotegida. Talvez o coração dela já estivesse desprotegido, a culpa é dela. E o Will está colhendo o que plantou. Foi um homem fraco, se submeteu a uma mulher. Você olha o olhar dela, eu não estou aqui passando pano para ela em momento algum. Olha a postura dela, uma postura arrogante, uma postura soberba. Cara, terrível, nojento. Nojento ver aquela mulher falando, é nojento, sabe? O olhar altivo e a postura do Will caído. Só que isso também é reflexo de quem ele foi esse tempo todo. Ok? No final do dia, a responsabilidade é do líder. Grava isso. Alguns anúncios para vocês. Alguns anúncios para vocês. Vamos lá. Está aberta as inscrições para o meu curso Haja Como Homem. Não desloga ainda, campeão. Escuta. Você entra aqui na minha bio do Instagram, ou se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, você vê aqui aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vê ali em ver mais. Vai ter o primeiro link. Curso Haja Como Homem. Valor do curso: menos de uma pizza por mês. Tá bom?
Se isso é muito, parcela em 12 vezes, acesso 1 ano, curso digital, vai ter turmas fechadas comigo, eu e os alunos, tirando dúvidas. O meu curso Haja Como Homem é uma jornada pela teologia sistemática e eu vou fazer aplicações práticas para os homens. Os nossos homens precisam de conhecimento bíblico. Não desloga ainda da live aí, ô chupeta de baleia. Ouve. Tá bom? Canal do Telegram também. Entra na minha bio aqui no Instagram ou no YouTube, na descrição, segundo link. Canal do Telegram, Pastor Jack / Clube da Luta. Tá bom? Você entra ali. Eu mando mensagens diárias para os homens. É um canal do Telegram, na verdade, fechado, tá bom? Então tem sido muito bom. Lives diárias aqui, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade, todos os dias às 9 da manhã. Eu vou aumentar o número de lives sábado, domingo e segunda também. Eu não sei o horário ainda de domingo e segunda, por causa do culto na igreja que eu pastorei, mas eu vou ver isso para vocês, tá bom? Então, é isso. Última coisa, conta. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, na descrição do vídeo você vai encontrar as minhas contas. Se você tem sido alcançado pelo nosso ministério, considere nos enviar uma oferta para que a gente possa ir adiante. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço e amanhã às 9 da manhã tamo junto. Falou!